Vamos lá, pessoal. Próximo bloco, vamos dar continuidade aí à lei dos crimes hediondos. Nós estamos trabalhando o rol, né? O rol taxativo de quais delitos são considerados hediondos. Na aula passada nós falamos do roubo, certo? Quando ele é considerado hediondo, e agora nós vamos falar da extorsão. Agora olha só, pessoal, aqui você tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque o legislador ele fez uma confusão aqui, e isso é muito explorado nas provas de concurso. Então olha só, primeiro que a redação ficou horrível, né? Olha só, o que é considerado crime hediondo? A extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima, aí ele coloca vírgula, ocorrência de lesão corporal ou morte. Aí ele coloca artigo 158, parágrafo 3º. Então calma, o que é hediondo é o artigo 158 que fala da extorsão, parágrafo 3º, tá? E aí você tem que entender o seguinte, olha o que foi feito. Antes do pacote anticrime, tá, que foi uma lei, a Lei 13.964 de 2019, que alterou, né, diversos dispositivos penais e etc. Antes do pacote anticrime, somente era classificado como crime hediondo o crime de extorsão qualificada pelo resultado morte. Só que a extorsão qualificada pelo resultado morte é o crime do artigo 158, parágrafo 2º, tá? Olha só, vamos lá, vamos entender isso aqui primeiro. Olha o que era considerado hediondo, tá? A extorsão, né? O que é extorsão, professor? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, tá? A fazer, a tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, tá bom? Parágrafo 2º, que é o que interessa pra gente. Aplica-se para a extorsão praticada mediante violência. Então, parágrafo 2º estava falando da extorsão praticada aqui, ó, mediante violência. Aplica-se a ela, aquela extorsão praticada mediante violência, o que está disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. Qual é o artigo anterior ao 158? O 157, que fala do roubo, tá? E esse parágrafo 3º aqui, do 157, do roubo, é o quê? São as qualificadoras. Deixa eu te mostrar. Olha aqui, ó. 157, parágrafo 3º. Se da violência lá no roubo resultar lesão corporal grave, a pena é de 7 a 18 anos, e se gerar morte, que é o latrocínio, né, 20 a 30. Beleza, então ele está falando o seguinte aqui pra gente, ó. Olha só. O 158, parágrafo 2º, que era crime hediondo, nada mais era do que a extorsão qualificada pela lesão corporal grave e a extorsão qualificada pela morte. Isso era crime hediondo. Agora vem cá. Vamos analisar agora o que é o parágrafo 3º, tá? Do artigo 158, tá? O que é a extorsão, tá? Qualificada aqui, prevista no parágrafo 2º, do parágrafo 3º, perdão, parágrafo 3º. Se o crime é cometido, se a extorsão é cometida mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição de restringir a liberdade da vítima é fundamental, é necessária, tá? Para que eu consiga obter a vantagem econômica, aí eu tenho a pena de 6 a 12 anos, tá? Se eu pratico a extorsão com restrição da liberdade da vítima, e essa restrição de liberdade da vítima é necessária para que eu consiga obter a vantagem econômica, e se isso resultar lesão corporal grave, segunda hipótese, tá? Ou, terceira hipótese, ou resultar morte, eu vou aplicar as penas, tá? Previstas no artigo 159, parágrafo 2º e 3º. Virou uma confusão. Agora vem cá, deixa eu te mostrar. Presta atenção, tá? O que você tem que saber. O que ocorreu foi o seguinte. O tipo penal definido como crime hediondo, tá? É o quê? É a extorsão do parágrafo 3º. Depois do pacote anticrime, o que é crime hediondo é a extorsão prevista no parágrafo 3º, que fala do quê? Da extorsão com restrição da liberdade da vítima, sem ter ocorrido nada, da extorsão com restrição da liberdade da vítima, ocorrendo lesão corporal grave, aí inclui a gravíssima, ou, não é isso? É a extorsão, né, com restrição da liberdade da vítima, ocorrendo a morte.
Então, senhores, qual foi o grande problema? O grande problema é isso aqui, ó. O artigo 158, que é a extorsão, o parágrafo 2º, ele fala do quê? Da extorsão, onde eu não tenho restrição de liberdade de ninguém, mas eu tenho a qualificadora. Lesão corporal grave ou morte. Isso aqui era crime hediondo. Se eu não restringir sua liberdade, mas eu pratiquei a extorsão e essa extorsão resultou em lesão corporal grave ou morte, isso aqui era considerado hediondo, certo? Exemplo, vamos para os exemplos ficar mais fácil. Você já está no caixa eletrônico. Eu não peguei você na porta da faculdade restringindo sua liberdade e te levei até lá. Você já está no caixa eletrônico. Eu encosto em você e falo, cidadão, é o seguinte, coloca aí o cartão de novo, coloca a tua senha e saca todo o dinheiro que está aí dentro. O cara fala, não vou fazer isso não. Foi lá e deu uma coronhada no cara, gerei uma lesão corporal grave ou gerei a morte dele. Isso aqui era hediondo. O problema é que o 158, parágrafo 3º, ele está falando do quê? Ele está falando da extorsão com restrição da liberdade. E aí ele traz 3 hipóteses. Extorsão com restrição da liberdade da vítima, né? Pega você na porta da faculdade, te leva até lá e exige que você coloque a senha do cartão, tal. O famoso sequestro relâmpago, tá? Ele coloca essa hipótese sem ter corrido nada, não correu nenhuma lesão, não correu morte, mas eu extorqui você com restrição da sua liberdade. Segunda hipótese, extorqui você com restrição da sua liberdade e gerou lesão corporal, ou extorqui você com restrição da sua liberdade e gerou morte. Todas essas 3 hipóteses estão previstas no parágrafo 3º. O problema é que, atualmente, o que é crime hediondo é o artigo 158, parágrafo 3º. O legislador, ao alterar a lei, ele esqueceu de colocar o parágrafo 2º. Ele colocou o 3º e não colocou o 2º. Traduzindo, a extorsão que não tem a restrição da liberdade da vítima não é crime hediondo, mesmo que gere a morte, mesmo que seja qualificado com a morte. O que configura crime hediondo é a extorsão com restrição da liberdade da vítima. Isso aqui é tão absurdo que eu vou te dar um exemplo. Olha só, vamos para o caso concreto ficar mais fácil. Eu cheguei em você, né? Peguei você lá na porta da sua faculdade, falei, olha, seguinte, boa noite, eu não quero te machucar, não vou te machucar, desde que você colabore. Entre dentro do veículo, por gentileza, e nós vamos até o caixa eletrônico, fica do outro lado da cidade, e lá você vai colocar o seu cartão, vai sacar o dinheiro, vai me entregar e eu vou te libertar. Assim, com medo, você faz. Você entra dentro do veículo, eu restringo aqui a sua liberdade, te levo até o caixa eletrônico, você insere o cartão, coloca a sua senha e me entrega lá R$500. Eu, como sou um bandido muito educado, eu pego os R$500 e falo assim, pronto, agora eu vou embora, tá? Você tem dinheiro aí pro Uber? A pessoa fala, não, todo o dinheiro tá aí, eu te entreguei o dinheiro. Eu pego ali R$50 dos 500 que você me passou, te entrego e falo assim, boa sorte, tá? Tô te dando R$50 aí pra você poder pegar o Uber aí pra casa, porque tá muito perigoso a rua. Toma cuidado, viu? Muita violência nessa cidade. E aí você vai embora. Você concorda comigo que eu pratiquei extorsão com restrição da sua liberdade? Só que nesse caso, não houve lesão corporal, não houve morte, pelo contrário, fui muito educado e deixei R$50 pra você ir embora de Uber. Você concorda comigo que eu pratiquei extorsão com restrição da liberdade da vítima? Parabéns. Parágrafo 3º. Houve restrição da liberdade da vítima na extorsão, já é crime hediondo. Agora, se eu tivesse batido, tivesse te matado, também seria, mas não era necessário, porque o que configura, o que faz a extorsão ser crime hediondo é a restrição da liberdade da vítima. Tanto é que eu te dei um exemplo de extorsão com restrição da liberdade da vítima, sem ter ocorrido morte, sem ter ocorrido lesão corporal, e mesmo assim é hediondo. Agora, olha o absurdo. Peguei você já lá no caixa eletrônico, segunda hipótese. Cheguei, encostei em você e falei assim, cidadão, é o seguinte, coloca o cartão aí, saca tudo e me entrega, senão eu vou te matar. Você vira e fala assim, não vou entregar, meu irmão. O dinheiro que eu tenho aqui é pouco, é pra pagar minhas dívidas e eu não vou entregar não. Ah, não vai não? Não. Vou lá e fito um disparo. Pum! Mato você e vou embora. Eu não consigo pegar o dinheiro. Mas matei você. Eu pratiquei a extorsão sem restrição de liberdade. Você já estava no caixa eletrônico. Eu pratiquei a extorsão prevista no parágrafo 2º. Aquela extorsão qualificada, aqui no exemplo, pela morte.
Senhores, pasmem, qual das duas situações você acha mais grave? Com certeza, essa extorsão qualificada pela morte, porque você se negou a entregar o dinheiro e efetuou o disparo e te matei, essa daqui é a prevista no parágrafo 2º, e o legislador, ao alterar a lei, ele esqueceu de colocar. Isso aqui era crime hediondo, mas não é mais. Traduzindo, extorsão qualificada pela morte não é crime hediondo, não é crime hediondo. O que é crime hediondo é a extorsão praticada pelo parágrafo 3º, que é aquela onde tem a restrição da liberdade da vítima. Tendo morte, lesão corporal ou não tendo nada. Tá ok? Então cuidado com isso. Extorsão qualificada pela morte não é crime hediondo porque não houve restrição da liberdade da vítima. O que caracteriza hediondez na extorsão é a restrição da liberdade da vítima. Todos entenderam? Todos entenderam? Então, senhores, em suma, o que eu vou considerar como crime hediondo é a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima sem nenhum resultado, morte ou lesão corporal. Essa é, que está prevista no parágrafo 3º. E também, lógico, a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima com resultado lesão corporal, seja ela leve, gravíssima ou grave, não interessa, ou morte, porque essa daqui também está prevista no parágrafo 3º. Mas aquela extorsão onde não tem restrição da liberdade da vítima, mas há uma lesão corporal grave, ou há uma morte, ou a morte da vítima, essa daqui, por não ter a restrição da liberdade da vítima, é a prevista no parágrafo 2º, e essa daqui não é hediondo, porque o legislador, tá? Por falta de técnica, tá ok? É muito importante você saber quem você vota, acontece isso aqui, e não é mais crime hediondo. Beleza, senhores? Tranquilo? Fácil até aqui? Esse é um peguinha, tá? Que cai muito em prova em decorrência desse gravíssimo erro do legislador. Tranquilo? Fácil? Maravilha, senhores. Vamos dar continuidade aqui. E aí, olha só, atenção, tá? Mais uma modalidade de extorsão, só que aqui é diferente. Olha só, extorsão também será hediondo, outro delito. A extorsão mediante sequestro, tá? Seja ela na forma qualificada, seja ela na forma simples, não importa. Então, extorsão mediante sequestro. E aqui eu quero que você tome muito cuidado, porque aqui o aluno ele erra demais, tá? Na verdade, você vê algumas matérias, né, na mídia que por falta de técnica mesmo, o próprio profissional ali, o repórter, o jornalista, ele erra e fala besteira, tá? Ah, professor, sequestraram a filha do Silvio Santos. Aquela situação da filha do Silvio Santos não foi sequestro, aquilo foi extorsão mediante sequestro. Existe uma grande diferença entre o crime de sequestro e cárcere privado com o crime de extorsão mediante sequestro. E você não pode confundir isso, porque olha só, no sequestro, que tem uma pena pequena, tá? O sequestro tem uma pena menor que furto, só pra você ter noção. O Abson, mas como assim? É porque o que você tá imaginando aí que é sequestro, não é sequestro, é extorsão mediante sequestro. Olha a diferença. O sequestro, ele tá configurado quando? Tá? Olha isso aqui. Olha o que é o sequestro. Sequestrar pessoa com o fim de obter para... Não, perdão, desculpa. Aqui o 159 é a extorsão mediante sequestro. Eu quero te mostrar o sequestro. Só um minutinho, peraí. Deixa eu ver onde é que eu coloquei. Tá por aqui, só um minutinho que eu vou achar aqui pra você, rapidinho. Um instante. Aqui, ó. Senhores, olha o que é o sequestro. Privar a liberdade, privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Senhores, atenção no que eu vou te falar, que isso é muito importante. O sequestro, você não tem intenção, você não quer nenhuma vantagem, você só privou a liberdade de alguém. Então, por exemplo, aquele garoto que não aceita o término do namoro, aí ele fala, não, então você não vai sair daqui, você vai voltar comigo, não faz isso, não faz isso, e ele priva a liberdade da namorada, tranca o carro, tranca ela na casa, leva ela pra uma chácara. Isso aqui é sequestro. O sequestro é você privar a liberdade de alguém, e ponto, certo? Acabou. A extorsão mediante sequestro, essa sim é aquela situação da filha do Silvio Santos. Aqui, olha a diferença. Eu sequestro alguém, ou seja, eu privo a liberdade de alguém, mas com qual finalidade? Com a finalidade de obter, seja para si ou para outra, não importa, mas com o fim de obter qualquer vantagem, e nem precisa ser econômica, tá? Como condição
ou preço do resgate. Olha a diferença, olha a diferença. Aqui eu vou privar a liberdade da filha do Silvio Santos, tá? Mas com qual finalidade? Com a finalidade de obter vantagem. Aí aqui no exemplo eu vou dar uma finalidade econômica, mas não precisa ser, tá? Com o objetivo de obter alguma vantagem como condição, como preço do resgate. Eu estou exigindo, Silvio Santos, eu só vou libertar tua filha, se você quiser ver tua filha de novo, você vai ter que me pagar aí a quantia de R$1 milhão. Aqui é extorsão mediante sequestro. Por quê? A extorsão está caracterizada pelo resgate que eu estou exigindo. Eu quero 1 milhão, certo? Só que eu estou fazendo isso como? Mediante sequestro. Eu privo a liberdade de alguém e exijo por parte da outra pessoa ali, no caso Silvio Santos, tá? Um resgate, uma condição. Eu só vou libertar a sua filha se você me pagar 1 milhão. O sequestro, delito aqui do sequestro, diferente da extorsão mediante sequestro. Esse aqui, o sequestro, não tem nada disso, não tem resgate, não tem nada. Eu só privo a liberdade de alguém. Então, cuidado, senhores. O que eu tô falando para você que configura crime hediondo é a extorsão mediante sequestro, que é exatamente o que o repórter fica falando na mídia, o quê? Do sequestro. Não, sequestro é só privar a liberdade. Se eu tô exigindo alguma vantagem para te libertar, isso não é sequestro, é extorsão mediante sequestro. Todos entenderam? Tranquilo até aqui? Aí eu tenho um macete para facilitar a tua vida. Olha só. Todas as vezes que você vê a palavra extorsão, só será hediondo se de algum modo eu restringir a tua liberdade. Eu restringi a liberdade ali da vítima. Quer ver? Olha só. Porque aqui eu tenho a extorsão com restrição de liberdade da vítima, que é aquela, né, prevista lá no artigo 158, parágrafo 3º, seja ela com resultado lesão corporal, seja ela com resultado morte, ou seja ela sem resultado nenhum, tá? Se houve restrição da liberdade, eu tenho aqui crime hediondo. E eu também tenho a extorsão, agora o quê? Mediante sequestro. Que é o quê? Quando eu privo a tua liberdade e exijo o pagamento, alguma vantagem, né? Para libertar a vítima. Ou seja, eu exijo alguma vantagem como condição ou preço do resgate, tá? Então, senhores, todas essas modalidades aqui exigem o quê? Se sequestro é privar a liberdade, e aqui eu tô falando restrição da liberdade da vítima, eu só tenho extorsão como crime hediondo se vier acompanhado com essa ideia de restrição de liberdade, de sequestro. Todos entenderam? A extorsão por si só, sem ter restrição da liberdade, sem ter sequestro, não é crime hediondo, mesmo que ocorra morte, como é o exemplo da extorsão qualificada pela morte lá do parágrafo 2º. Essa daqui, não tendo restrição da liberdade, mesmo que gerou morte, por erro do legislador, não é crime hediondo. Extorsão só quando houver restrição de liberdade e sequestro pode ser considerado crime hediondo. Beleza? Fácil, tranquilo? Com isso, senhores, nós finalizamos aí esse bloco, tá? E no próximo bloco, dando continuidade, nós vamos falar do estupro, tá? Então toma bastante cuidado, não deixe de assistir, vamos trabalhar de forma bem detalhadazinha e você vai conseguir ter acesso a um conteúdo completo, tá? Aprofundado, suficiente para você gabaritar a sua prova de concurso público. Fique com Deus, até o próximo bloco.